Há coisas que atravessam o tempo como sussurros, guardados na eternidade, esperando o momento certo para serem reveladas. Há verdades que não cabem em páginas escritas por mãos humanas, porque pertencem a uma dimensão onde apenas a alma consegue tocar. E há crianças que nascem com os olhos voltados para trás, enxergando o que nós, adultos aprisionados pela razão, jamais conseguiríamos compreender. Esta é a história de um menino de 4 anos que trouxe à luz algo que permaneceu oculto por mais de 2000 anos. Um fragmento esquecido da infância, daquele que mudaria para sempre o destino da humanidade. Se você acredita que nada acontece por acaso, inscreva-se agora. Talvez este vídeo tenha chegado até você por um motivo maior do que imagina. Porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma história. É um convite para que você questione tudo o que pensava saber sobre o sagrado, sobre a infância de Jesus e sobre o mistério que envolve os anos silenciosos da vida do Messias, aqueles anos dos quais a Bíblia nada diz, mas que guardam segredos que podem transformar a maneira como você enxerga a fé. Tudo começou em uma pequena cidade do interior, onde as casas ainda têm varandas de madeira, e as noites são tão silenciosas que é possível ouvir o próprio coração bater. Ali vivia um casal simples, trabalhadores que acordavam antes do sol e dormiam após a lua surgir no céu. Eles tinham um filho, um menino de cabelos castanhos e olhos profundos como poços antigos, daqueles olhos que parecem conter mais sabedoria do que deveriam conter aos 4 anos de idade. O nome dele era Samuel, e desde que começou a falar, suas palavras soavam estranhas, deslocadas, como se viessem de um lugar muito distante no tempo. Samuel não era como as outras crianças. Enquanto seus colegas brincavam de carrinho e corriam pelo quintal, ele passava horas sentado debaixo de uma velha figueira no terreno da família, olhando para o horizonte como se esperasse por alguém. Sua mãe, Maria Luísa, notava aquilo com uma mistura de preocupação e reverência. Havia algo no filho que a assustava e a acalmava ao mesmo tempo, como se ela soubesse no fundo da alma que aquele menino carregava algo maior do que ela poderia proteger ou compreender. Certa tarde, enquanto o sol descia lentamente atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e roxo, Samuel chamou a mãe até a figueira. Ele segurava nas mãos pequenas um graveto que havia encontrado no chão e com ele desenhava formas na terra, formas que pareciam letras de um alfabeto desconhecido. Maria Luísa se ajoelhou ao lado do filho, sentindo o coração acelerar sem saber por quê. Samuel a olhou com aqueles olhos antigos e disse algo que faria o mundo dela tremer. Mãe, eu conheço o menino Jesus. Eu brinquei com ele quando ele tinha a minha idade. Maria Luísa sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ela era uma mulher de fé, criada na igreja, mas aquilo era diferente. Não era a inocência ingênua de uma criança imaginativa. Era a certeza tranquila de quem relata uma lembrança real, vivida, sentida. Ela engoliu em seco e perguntou, tentando manter a voz firme. Como assim, meu filho? Jesus viveu há muito, muito tempo. Como você poderia ter brincado com ele? Samuel sorriu de um jeito triste, como se lamentasse que a mãe não pudesse entender. Eu sei, mãe, mas eu estava lá, eu lembro. A partir daquele dia, Samuel começou a contar. Não de uma vez só, mas aos poucos, como se as memórias voltassem em ondas, trazidas por alguma maré invisível. Ele falava de uma vila pequena, empoeirada, cercada por colinas áridas, onde o vento soprava quente durante o dia e gelado à noite. Descrevia casas de pedra com tetos baixos, ruas estreitas onde crianças corriam descalças e mulheres carregavam jarros de barro na cabeça. Ele falava de Nazaré como quem a conhecia intimamente, como quem tinha caminhado por aquelas ruas, sentido o cheiro do pão sendo assado nos fornos de barro, ouvido o som dos martelos na oficina de carpintaria. E ele falava de Jesus.
mas não do Jesus das pinturas e das estátuas, não do Jesus solene e distante que habita os vitrais das igrejas. Samuel falava de um menino de cabelos escuros e encaracolados, com olhos que brilhavam de uma forma diferente, como se contivessem uma luz que não vinha do sol. Um menino que ria, que brincava, que corria pelos campos e subia em árvores. Um menino que, mesmo sendo criança, carregava nos ombros o peso silencioso de um propósito que ainda não compreendia completamente. Antes de continuar, me conte nos comentários. Você acredita que algumas almas escolhem voltar para trazer à luz verdades esquecidas? Escreva. Eu acredito que nada se perde. Tudo retorna no tempo certo. Samuel contava que ele e Jesus brincavam juntos quase todos os dias. Eles faziam o que todas as crianças fazem. Corriam, inventavam jogos, criavam mundos imaginários onde eram heróis e exploradores. Mas havia algo único naquelas brincadeiras. Samuel dizia que Jesus tinha um jeito especial com os animais. Passarinhos pousavam em seus ombros sem medo, como se reconhecessem nele algo familiar. Cães vadios o seguiam pelas ruas, e até os gatos mais arredios se deixavam tocar por suas mãos pequenas. Uma vez, Samuel contou, eles encontraram um pássaro caído no chão, com a asa quebrada. As outras crianças queriam deixá-lo ali, dizendo que não havia nada a fazer. Mas Jesus pegou o pássaro com cuidado infinito, segurou-o entre as mãos e fechou os olhos. Samuel lembrava de ter sentido algo estranho naquele momento, como se o ar ao redor ficasse mais denso, mais carregado. Quando Jesus abriu as mãos novamente, o pássaro bateu as asas, inteiro, e voou para longe cantando. As crianças ficaram boquiabertas. Mas Jesus apenas sorriu e disse que tudo ficava bem quando a gente acreditava que podia ficar. Maria Luísa ouvia tudo aquilo com o coração dividido entre o espanto e a descrença. Como um menino de 4 anos poderia inventar detalhes tão precisos, tão vívidos? Ela começou a anotar as histórias do filho em um caderno velho que guardava na gaveta. Anotava datas, descrições, nomes que Samuel mencionava, e quanto mais ela escrevia, mais se dava conta de que aquilo não era fantasia infantil. Havia uma coerência assustadora naqueles relatos, uma riqueza de detalhes que não combinava com a imaginação de uma criança tão pequena. Samuel falava de José, o pai terreno de Jesus, com uma admiração profunda. Dizia que José era um homem de poucas palavras, mas de mãos calejadas e coração imenso. Ele ensinava Jesus a trabalhar a madeira, mostrando como respeitar a árvore que deu sua vida para se tornar mobília, como sentir a direção das fibras, como transformar um pedaço bruto em algo útil e belo. Samuel lembrava de ter visto Jesus, ainda menino, segurando ferramentas quase do tamanho dele, tentando imitar os movimentos precisos do pai. José olhava para o filho com um misto de orgulho e melancolia, como se soubesse que aquelas mãos pequenas estavam destinadas a segurar algo muito maior do que pregos e madeira. E havia Maria, a mãe de Jesus. Samuel falava dela com uma reverência quase poética. Dizia que ela era bonita, mas não da forma que as pessoas costumam descrever beleza. Era uma beleza que vinha de dentro, que iluminava o rosto e tornava os olhos suaves como água tranquila. Maria cantava enquanto trabalhava, e sua voz tinha o poder de acalmar qualquer angústia. Samuel lembrava de uma tarde em que ele tinha se machucado brincando, um corte no joelho que sangrava e doía. Maria limpou o ferimento com água fresca, amarrou um pano limpo ao redor e colocou a mão sobre a testa dele, cantando baixinho uma melodia em aramaico. A dor sumiu quase instantaneamente, e Samuel sentiu uma paz que nunca tinha experimentado antes. Mas o que Samuel mais lembrava, o que parecia gravado em sua alma com letras de fogo, eram as conversas que ele tinha com Jesus. Conversas que, por mais impossíveis que parecessem vindas de 2 crianças pequenas, continham uma profundidade perturbadora.
Samuel contava que Jesus falava sobre coisas que não faziam sentido na época, mas que agora, ouvindo o filho repetir aquelas palavras, Maria Luísa começava a compreender. Certa vez, enquanto sentavam à sombra de uma oliveira velha que ficava na saída da vila, Jesus olhou para Samuel e disse: "Um dia vou precisar ir embora. Vou precisar fazer algo muito difícil, algo que vai doer muito, mas é importante. É para que as pessoas saibam que Deus não desistiu delas." Samuel, que devia ter uns 5 ou 6 anos naquela lembrança, perguntou o que ele queria dizer. Jesus apenas sorriu daquele jeito triste que as crianças não deveriam conhecer e disse: "Você vai entender um dia, quando voltar." Aquela frase, "quando voltar", ecoava na mente de Maria Luísa como um sino tocando na neblina. Quando voltar. Como se a alma de Samuel tivesse estado lá, vivido aqueles momentos e depois voltado em outro corpo, em outro tempo, para contar o que havia sido esquecido ou propositalmente deixado de fora das Escrituras Sagradas. O pai de Samuel, Marcos, era mais cético. Homem de raciocínio prático, ele achava que o filho estava repetindo coisas que tinha ouvido na igreja ou inventando histórias baseadas nos desenhos bíblicos que assistia na televisão. Mas Maria Luísa sabia que não. Ela via nos olhos do filho a autenticidade da memória, não a nebulosidade da imaginação. E mais, Samuel contava coisas que não estavam em desenho nenhum, que não eram ensinadas em escola dominical, que não faziam parte do cânone aceito pela igreja. Por exemplo, Samuel falava de um incidente que, segundo ele, aconteceu quando Jesus tinha cerca de 7 anos. Um grupo de crianças estava brincando perto de um poço na entrada da vila e um dos meninos, em uma brincadeira imprudente, caiu dentro. A água era funda e o menino não sabia nadar. Os gritos de desespero ecoaram pela vila e os adultos correram até lá. Mas o poço era estreito demais para que alguém descesse rapidamente. Jesus, sem hesitar, se ajoelhou na borda do poço, estendeu a mão para baixo e fechou os olhos. Samuel jurava que viu a água começar a subir, 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 como se obedecesse a um comando silencioso, até que o menino que estava se afogando emergiu à superfície, tossindo e chorando, mas vivo. Os adultos ficaram tão chocados que nem souberam o que dizer. Alguns murmuraram preces de agradecimento, outros olharam para Jesus com uma mistura de medo e admiração. Esse tipo de história não estava nos evangelhos. Os evangelhos canônicos praticamente pulam da infância de Jesus. Seu nascimento, a fuga para o Egito, a volta a Nazaré, direto para quando ele tinha 12 anos, no episódio do templo. Depois, silêncio absoluto até os 30 anos, quando João Batista o batiza no Rio Jordão. Mas e o meio? E os anos de formação, de aprendizado, de descoberta do próprio propósito? A Bíblia não diz. Samuel, porém, dizia. Ele contava que Jesus era diferente das outras crianças, não porque se isolava ou se achava superior, mas porque parecia carregar uma tristeza antiga nos olhos, mesmo quando sorria. Era como se ele soubesse de algo que os outros não sabiam, como se carregasse um segredo pesado demais para ombros tão jovens. Samuel lembrava de ter perguntado uma vez por que Jesus às vezes ficava quieto, olhando para o céu como se buscasse respostas nas nuvens. Jesus respondeu: "Às vezes eu ouço meu Pai falando comigo. Ele me diz coisas que eu ainda não entendo direito, mas que sei que vou precisar entender um dia." Aquilo arrepiava Maria Luísa. Que tipo de criança fala assim? E que tipo de criança de 4 anos é capaz de reproduzir conversas com esse nível de complexidade emocional e espiritual? À medida que Samuel crescia, as memórias não desapareciam como normalmente acontece com as lembranças de vidas passadas nas crianças. Pelo contrário, elas se tornavam mais nítidas, mais detalhadas. Ele começou a desenhar. Desenhava a vila de Nazaré como a via em suas lembranças.
As casas de pedra, as ruelas sinuosas, a sinagoga simples onde Jesus e as outras crianças aprendiam as Escrituras, o mercado onde vendedores gritavam anunciando peixe fresco e pão quente. Maria Luísa mostrou os desenhos a um padre da igreja local, o padre Antônio, um homem de meia idade com décadas de estudo teológico nas costas. Ele examinou os desenhos com atenção, pegou o caderno onde Maria Luísa tinha anotado as histórias de Samuel e passou horas lendo. Quando terminou, seu rosto estava pálido. Isso aqui, ele disse apontando para uma descrição que Samuel tinha dado sobre o interior de uma casa em Nazaré, é arqueologicamente preciso. Descobertas recentes confirmam exatamente esse tipo de estrutura. Como um menino de 5 anos saberia disso? O padre ficou em silêncio por um longo tempo, as mãos tremendo levemente enquanto segurava o caderno. Finalmente, ele olhou para Maria Luísa e disse: existem textos antigos, apócrifos, que foram deixados de fora da Bíblia. Alguns deles falam sobre a infância de Jesus. Falam de milagres que ele teria feito quando criança, de sua sabedoria precoce, de eventos que a Igreja decidiu não incluir no cânone oficial. Alguns foram considerados controversos demais, outros difíceis de verificar, mas algumas das coisas que seu filho está dizendo, elas ecoam esses textos e vão além deles. Maria Luísa sentiu um frio na espinha. O que o senhor está dizendo, padre? Que meu filho está lembrando de coisas que realmente aconteceram? O padre suspirou. Estou dizendo que não sei, mas sei que não posso simplesmente descartar isso como imaginação infantil. Há algo aqui que merece atenção, algo que talvez tenha sido escondido por uma razão, ou talvez algo que esteja sendo revelado agora, porque é o momento certo para que o mundo saiba. Samuel continuava suas revelações. Ele contou sobre o dia em que Jesus fez seu primeiro milagre consciente, pelo menos o primeiro que Samuel testemunhou. Eles estavam ajudando Maria, a mãe de Jesus, a preparar pão. A massa estava pronta, mas o forno de barro não estava aquecendo direito. A lenha estava úmida por causa de uma chuva recente. Maria estava frustrada, porque tinha prometido pão para alguns vizinhos necessitados. Jesus, que tinha talvez 8 anos na época, colocou a mão na abertura do forno e fechou os olhos. Samuel lembrava de ter visto um brilho fraco, quase imperceptível, emanar da palma da mão de Jesus. Segundos depois, as chamas começaram a dançar vigorosamente dentro do forno, mesmo com a lenha úmida. Maria olhou para o filho com lágrimas nos olhos, uma mistura de gratidão e medo. Ela sabia que aquele menino era especial. Ela sempre soube. Mas a cada dia que passava, a magnitude daquela verdade se tornava mais assustadora. Samuel falava também sobre a relação de Jesus com as Escrituras. Mesmo jovem, Jesus tinha uma compreensão das Escrituras sagradas que deixava os rabinos perplexos. Samuel lembrava de ter visto Jesus debatendo com homens 3, 4 vezes mais velhos do que ele, citando passagens de memória, interpretando significados profundos que escapavam até aos estudiosos mais dedicados. Mas Jesus não fazia isso com arrogância. Fazia com humildade genuína, como se estivesse simplesmente compartilhando algo que era óbvio para ele, mas que sabia que precisava ser explicado aos outros com paciência e amor. Havia também momentos de dúvida, momentos em que Jesus, ainda menino, lutava com o peso da missão que começava a compreender que era sua. Samuel contou sobre uma noite em que encontrou Jesus sentado sozinho em uma colina fora da vila, olhando para as estrelas com o rosto molhado de lágrimas. Samuel se sentou ao lado dele, em silêncio. Depois de um tempo, Jesus disse: às vezes eu tenho medo. Meu pai me mostra coisas que vão acontecer, e eu tenho medo. Não quero que as pessoas sofram. Não quero sofrer, mas sei que preciso. Sei que se eu não fizer o que ele está me pedindo, o sofrimento será ainda maior. Samuel, mesmo sendo criança naquela lembrança, entendeu de alguma forma a gravidade daquele momento.
Ele pegou a mão de Jesus e disse: Você não está sozinho. Tem muita gente que te ama, e eu acho que se Deus está pedindo isso de você, é porque Ele sabe que você é forte o suficiente. E porque o que vai acontecer depois vai ser tão bonito que vai valer a pena. Jesus olhou para Samuel com um sorriso trêmulo e o abraçou. Obrigado, meu amigo. Obrigado por estar aqui. Essa lembrança fazia Samuel chorar toda vez que a contava. Era como se a dor daquele abraço ainda estivesse viva em sua alma, como se ele ainda pudesse sentir o calor daquele corpo pequeno tremendo contra o seu, como se ainda pudesse sentir o peso de uma despedida que ele sabia, de alguma forma, que estava por vir. Maria Luísa percebeu que as histórias de Samuel não eram apenas relatos de memórias, eram também uma missão. Samuel sentia que precisava contar aquilo, que havia uma razão para ele lembrar, quando tantas outras pessoas não lembravam de suas vidas passadas. Ele dizia que Jesus queria que as pessoas soubessem que ele tinha sido humano, completamente humano, que ele tinha chorado, tinha tido medo, tinha duvidado, que ele tinha sido uma criança que brincava, que ria, que caía e ralava os joelhos. Porque só assim as pessoas poderiam entender a magnitude do sacrifício. Só assim poderiam compreender que quando Jesus disse, Pai, afasta de mim este cálice, ele estava falando de um medo real, de uma dor antecipada que ele já conhecia desde criança. O padre Antônio sugeriu que Samuel fosse examinado por especialistas, não psiquiatras. Ele não achava que Samuel tivesse qualquer distúrbio mental, mas por historiadores, teólogos, talvez até por pesquisadores de reencarnação. Maria Luísa hesitou. Ela tinha medo de expor o filho, de transformá-lo em algum tipo de curiosidade pública. Mas Samuel, com aquela serenidade que o caracterizava, disse que estava tudo bem. Mãe, eu preciso contar isso. É por isso que eu voltei, para lembrar as pessoas de quem Jesus realmente foi. Não só o Cristo, não só o Salvador, mas o menino que brincava no pó, que ajudava o pai na carpintaria, que amava a mãe e se preocupava com os amigos. O menino que tinha medo, mas escolheu o amor mesmo assim. A notícia sobre Samuel começou a se espalhar. Primeiro apenas na comunidade local, depois em cidades vizinhas, até que uma rede de televisão pequena decidiu fazer uma reportagem. O repórter, um homem cético e acostumado a desmascarar fraudes, foi até a casa de Samuel, esperando encontrar uma encenação elaborada ou uma família em busca de atenção. Mas quando sentou na sala simples daquela casa humilde e conversou com o menino, algo mudou em seus olhos. Samuel não falava como uma criança tentando impressionar. Falava com a tranquilidade de quem simplesmente está compartilhando o que sabe. Não havia drama fabricado, não havia tentativa de convencer ninguém. Ele apenas contava. E a forma como contava, os detalhes que incluía, a emoção genuína que transparecia em sua voz, tudo aquilo tocou o repórter de uma maneira que ele não esperava. A reportagem foi ao ar e repercutiu mais do que qualquer um poderia ter previsto. Milhares de pessoas entraram em contato com a emissora, algumas céticas, outras comovidas, muitas pedindo para saber mais. A história de Samuel chegou a universidades, a centros de pesquisa espiritual, a estudiosos de todo o mundo. Alguns vieram à cidade para entrevistar o menino. Fizeram perguntas sobre detalhes históricos, sobre a arquitetura da época, sobre costumes judaicos do século I. Samuel respondia a tudo com uma precisão assustadora. Um historiador especializado em história judaica antiga ficou particularmente impressionado quando Samuel descreveu o processo de fabricação do pão em uma casa nazarena do I século, incluindo detalhes sobre os tipos de grãos usados, o processo de fermentação natural e até mesmo as orações específicas que eram recitadas durante o preparo. Essas informações, o historiador disse em uma entrevista posterior, não estão disponíveis em nenhum livro popular. Elas vêm de textos acadêmicos altamente especializados e de descobertas arqueológicas recentes. Como uma criança de 6 anos teria acesso a isso? Mas não eram apenas os detalhes históricos que impressionavam.
Era a dimensão espiritual dos relatos de Samuel. Era a forma como ele descrevia a luta interna de Jesus entre sua natureza divina e sua experiência humana. Era a compaixão com que falava sobre o menino que sabia que estava destinado a sofrer, mas que escolhia o amor de qualquer forma. Era a mensagem subjacente a todos os relatos, que Jesus não era um ser distante, impossível de se relacionar. Ele tinha sido profundamente humano. E justamente por isso, seu sacrifício tinha um significado ainda mais profundo. Samuel contou sobre o último dia que passou com Jesus em suas memórias. Eles tinham cerca de 10 anos e Jesus estava prestes a partir com a família em uma viagem mais longa. Eles se sentaram pela última vez debaixo da oliveira que sempre havia sido o lugar especial deles. Jesus segurou as mãos de Samuel e disse: "Você vai esquecer disso por um tempo. Vai viver outras vidas, aprender outras lições, mas um dia, quando for a hora certa, você vai lembrar. E quando lembrar, quero que conte às pessoas. Conte que eu fui real, que eu amei, que eu tive medo, mas não deixei o medo me vencer. Conte que o amor é mais forte do que qualquer coisa, até mais forte do que a morte. Você promete?" Samuel, mesmo com lágrimas escorrendo pelo rosto ao contar essa memória, sorria. "Eu prometi, e agora estou cumprindo minha promessa." As pessoas começaram a visitar Samuel não por curiosidade, mas em busca de algo que tinham perdido: a conexão íntima com o divino. Vivemos em um mundo onde a fé se tornou abstrata, onde Deus parece distante e as Escrituras, por mais belas que sejam, podem parecer frias e impessoais. Mas as histórias de Samuel devolviam algo precioso: a humanidade de Jesus. A lembrança de que aquele que se tornou o Cristo foi, antes de tudo, um menino que ria, que chorava, que brincava na poeira de Nazaré e olhava para o céu tentando entender o que Deus queria dele. Maria Luísa via o filho se tornar, sem querer, um canal. Não um profeta, não um guru, mas simplesmente uma testemunha de algo que o tempo havia tentado apagar. Ela se perguntava por que ele. Por que seu filho? Porque aquela alma específica havia voltado com essas memórias intactas. E, em uma noite silenciosa, enquanto Samuel dormia, ela teve um sonho. No sonho, ela via uma luz dourada que tomava a forma de uma figura masculina envolta em vestes simples. A figura sorria para ela e dizia: "Porque ele prometeu." E porque o mundo precisa lembrar que antes de eu ser o caminho, a verdade e a vida, eu fui uma criança. E foi nessa criança que aprendi a amar como Deus ama, incondicionalmente, sem reservas, sem medo. Samuel começou a receber cartas, centenas delas, de pessoas de todas as partes do mundo, de todas as religiões, de todas as idades. Algumas compartilhavam suas próprias experiências espirituais. Outras simplesmente agradeciam por terem sido lembradas de que a fé não precisa ser complicada, de que Deus não é distante, de que o amor é a única coisa que realmente importa. Um homem de 70 anos escreveu: "Passei a vida inteira achando que não era bom o suficiente para Deus. Mas ouvir que Jesus foi uma criança que teve medo, que duvidou, que precisou aprender como amar, isso mudou tudo para mim. Se ele foi humano assim, então talvez eu também esteja no caminho certo." O padre Antônio começou a usar as histórias de Samuel em suas homilias. Ele percebia que as pessoas estavam famintas por uma fé mais tangível, mais próxima, mais real. E as memórias de Samuel ofereciam exatamente isso. Ele falava sobre o Jesus menino, que consolava amigos, que ajudava a mãe, que trabalhava com o pai, que tinha medo, mas escolhia a coragem. E as pessoas choravam. Choravam porque finalmente conseguiam se conectar com aquele a quem chamavam de Salvador, de uma forma que nunca tinham conseguido antes. Houve, é claro, controvérsia. Sempre há. Alguns membros mais conservadores da igreja ficaram incomodados. Alegavam que Samuel estava inventando, ou pior, que estava sendo influenciado por forças obscuras.
Mas o padre Antônio defendia o menino com fervor. Jesus disse: "Deixai vir a mim as criancinhas." Ele não disse: "Deixai vir a mim os teólogos, os estudiosos, os que têm diploma." As crianças têm uma conexão com o divino que nós, adultos, perdemos. E se Deus escolheu usar uma criança para nos lembrar de algo importante, quem somos nós para questionar? Samuel nunca pediu nada em troca de suas histórias. Não queria fama, não queria dinheiro. Ele apenas queria cumprir a promessa que havia feito há 2000 anos, debaixo de uma oliveira em Nazaré. E quanto mais ele contava, mais ele sentia uma paz crescendo dentro dele, como se um peso antigo estivesse sendo finalmente retirado de seus ombros. Havia uma história em particular que Samuel demorou muito para contar, porque era a mais dolorosa. Era sobre o dia em que Jesus, com cerca de 9 anos, presenciou a crucificação de um homem acusado de roubo. As crucificações eram comuns naquela época, uma forma brutal de o Império Romano manter o controle através do terror. Samuel lembrava de estar com Jesus quando passaram perto do local da execução. A maioria das pessoas desviava o olhar, mas Jesus parou. Ele olhou para o homem pregado na cruz, agonizando sob o sol escaldante, e seus olhos se encheram de lágrimas. Samuel tentou puxar Jesus para longe, mas ele não se movia. Ele ficou ali, testemunhando o sofrimento, absorvendo cada detalhe daquela agonia. Depois, quando finalmente se afastaram, Jesus estava tremendo. Samuel perguntou se ele estava bem, e Jesus respondeu com uma voz que parecia vir de muito longe: "Um dia vai ser eu ali. Eu vi, meu pai me mostrou. E vai doer muito mais do que isso, porque eu vou carregar não só minha dor, mas a dor de todos. Mas tem que ser assim. É o único jeito de quebrar o que está quebrado." Samuel chorava copiosamente ao contar essa memória, porque ele se lembrava de ter abraçado Jesus naquele dia, de ter sentido o corpo pequeno tremer de medo e tristeza, de ter desejado desesperadamente poder fazer algo para proteger o amigo daquele destino terrível que ele mesmo havia previsto. Mas não havia nada que Samuel pudesse fazer. Ninguém podia mudar o que estava destinado a acontecer. Tudo o que ele podia fazer era estar lá, oferecer conforto, prometer que não deixaria que aquele sofrimento fosse esquecido ou minimizado. As palavras de Samuel ecoavam em corações ao redor do mundo. As pessoas começaram a entender que o sacrifício de Jesus não foi algo que ele aceitou de forma desapegada ou distante. Foi algo que o aterrorizou desde criança. Algo com o qual ele lutou, algo que ele aceitou não porque era fácil, mas porque amava demais para deixar à humanidade a própria sorte. Esse conhecimento tornava o sacrifício infinitamente mais significativo. Não era um Deus distante, brincando com peças em um tabuleiro cósmico. Era um homem que havia sido uma criança assustada, escolhendo conscientemente passar pelo pior sofrimento imaginável por amor. Samuel começou a ter sonhos. Sonhos onde via Jesus já adulto, pregando, curando, amando. E em todos esses sonhos, Jesus olhava diretamente para ele e sorria como quem diz: "Você está cumprindo sua promessa. Obrigado." Samuel acordava desses sonhos com uma sensação de plenitude, de propósito realizado, de paz profunda. Um teólogo famoso, conhecido por seu ceticismo em relação a experiências místicas, decidiu investigar o caso de Samuel pessoalmente. Ele passou uma semana na cidade, entrevistando não só o menino, mas todos ao seu redor. Examinou os cadernos de Maria Luísa, conversou com o padre Antônio, estudou os desenhos e as descrições. No final da semana, ele deu uma entrevista em que disse: "Não posso provar que esse menino viveu em Nazaré há 2000 anos. Não posso provar que ele conheceu Jesus. Mas posso dizer que, verdadeira ou não em termos literais, essa história carrega uma verdade espiritual profunda. Ela nos lembra que Jesus foi humano, que ele sofreu como nós sofremos, que ele duvidou como nós duvidamos, e que mesmo assim ele escolheu o amor.
Se essa história faz as pessoas amarem mais, duvidarem menos e se conectarem mais profundamente com o divino, então ela é verdadeira no sentido que realmente importa. Maria Luísa finalmente entendeu. Não importava se as pessoas acreditavam que Samuel havia realmente estado lá. O que importava era o impacto das palavras dele. Era a forma como essas palavras abriam corações. Curavam feridas antigas, reaproximavam as pessoas de uma fé que tinha se tornado fria e distante. Samuel não estava ali para provar nada, estava ali para lembrar. E a lembrança, por si só, já era um presente. E foi nesse instante, entre o invisível e o eterno, que algo começou a mudar. Mas o que viria a seguir superaria tudo que eu poderia compreender. Bloco 2. O vento soprou mais forte naquela tarde de outono, carregando consigo folhas secas e o perfume adocicado das flores silvestres que cresciam no terreno ao redor da figueira onde Samuel costumava sentar. Ele estava ali, novamente, aos 7 anos agora, com os olhos fechados e as mãos abertas sobre o colo, como se estivesse recebendo algo invisível do céu. Maria Luísa o observava da janela da cozinha, com o coração apertado por uma mistura de orgulho e preocupação. Seu filho não era apenas especial, ele era um portal entre mundos, entre tempos, entre o esquecido e o lembrado. E ela sabia, com aquela certeza materna que não precisa de explicações, que o que Samuel estava prestes a revelar mudaria não apenas suas vidas, mas a compreensão de milhões de pessoas sobre quem Jesus realmente havia sido. Naquela noite, após o jantar, Samuel pediu para que a família se sentasse com ele na sala. Havia algo diferente em seus olhos, uma urgência que não estava lá antes. Marcos, seu pai, ainda cético, mas menos resistente do que costumava ser, desligou a televisão e se acomodou no sofá ao lado da esposa. Samuel respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas, e começou a contar algo que ninguém esperava ouvir. Tem uma coisa que eu ainda não contei, ele disse com a voz embargada. É sobre o dia em que Jesus descobriu quem ele realmente era. Não como Deus Filho, não como o Messias prometido. Isso ele já sabia de alguma forma, sempre soube. Mas o dia em que ele entendeu de verdade o que isso significava. O dia em que a criança teve que começar a morrer para que o Cristo pudesse nascer. O silêncio na sala era denso, quase palpável. Maria Luísa segurou a mão do marido com força, sentindo que estava prestes a testemunhar algo sagrado. Samuel continuou, e suas palavras pintavam imagens tão vívidas que era como se todos ali pudessem ver através dos olhos dele, através do tempo, através do véu que separa uma vida de outra. Jesus tinha uns 12 anos, sim, a idade que aparece na Bíblia, no templo. Mas o que aconteceu antes de chegarmos ao templo, isso a Bíblia não conta. José e Maria tinham ido a Jerusalém para a Páscoa, como faziam todo ano, e levaram Jesus com eles. Eu não estava naquela viagem. Minha família não tinha condições de fazer a jornada naquele ano. Mas Jesus me contou tudo depois, quando voltou. E o que ele me contou mudou tudo. Samuel fechou os olhos, e quando os abriu novamente, havia lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. No caminho para Jerusalém, eles acamparam perto de um vale. Jesus não conseguiu dormir naquela noite. Ele saiu da tenda sem fazer barulho e subiu até o topo de uma colina rochosa. O céu estava cheio de estrelas, tantas que parecia que alguém tinha derramado leite sobre o veludo preto da noite. Jesus me disse que ficou ali em pé, olhando para cima, e pela primeira vez na vida, ele sentiu verdadeiro terror. Marcos se inclinou para a frente, completamente absorto agora. Terror de quê? Ele perguntou baixinho. Samuel limpou as lágrimas com as costas da mão. Do que estava por vir? Porque naquela noite Deus falou com ele, não com palavras exatamente, mas com imagens, com sensações, com um conhecimento que foi derramado direto em sua alma. Ele viu tudo. Viu os milagres que faria, as pessoas que curaria,
os cegos que voltariam a ver, os mortos que ressuscitaria. Viu multidões o seguindo, pendurando-se em cada palavra dele. Viu o amor, a esperança, a transformação, mas também viu o resto. Viu a traição, viu o abandono dos amigos mais próximos, viu os açoites que rasgariam suas costas, viu os pregos perfurando suas mãos e pés, viu a cruz, viu a morte, e viu, mais doloroso que tudo, o momento em que se sentiria completamente abandonado até por Deus. A voz de Samuel quebrou, mas ele forçou-se a continuar. Jesus caiu de joelhos naquela colina e chorou como nunca tinha chorado antes. Ele tinha 12 anos, e estava vendo sua própria execução brutal, sentindo antecipadamente cada dor, cada humilhação. Ele implorou a Deus, implorou por outro caminho, implorou para não ter que passar por aquilo. Eu sou só uma criança, ele disse para o céu. Como você pode pedir isso de uma criança? Como pode pedir que eu cresça sabendo que cada dia que vivo é um dia mais perto daquilo? Maria Luísa estava chorando agora, as mãos cobrindo a boca como se pudesse conter os soluços. Samuel olhou para ela com uma ternura infinita. Mas então, mãe, aconteceu algo que Jesus nunca tinha experimentado antes. Ele sentiu Deus chorando com ele. Sentiu o peso da tristeza divina, a dor de um pai que amava o filho mais do que qualquer coisa, mas que sabia que aquele sacrifício era o único caminho para salvar os filhos perdidos. E naquele choro compartilhado, Jesus encontrou a resposta. Não uma resposta que tirava o medo ou a dor, mas uma resposta que dava sentido a eles. Você não vai estar sozinho, Deus disse para ele. Em cada momento de dor, eu estarei sentindo com você. Em cada lágrima, estarei chorando. E quando parecer que eu te abandonei, quando você gritar meu nome e o céu parecer vazio, eu estarei lá, suportando a separação mais dolorosa que um pai pode suportar, para que você nunca precise se sentir verdadeiramente abandonado. O silêncio que seguiu era sagrado. Até Marcos, o cético, tinha lágrimas nos olhos. Samuel respirou fundo e continuou. Jesus voltou para a tenda naquela noite como uma pessoa diferente. Ele ainda era um menino, mas carregava agora o peso de um conhecimento que nenhuma criança deveria carregar. E quando chegaram a Jerusalém, quando ele entrou no templo e começou a debater com os doutores da lei, não era mais apenas um menino brilhante mostrando seu conhecimento das Escrituras. Era alguém que tinha acabado de aceitar seu destino e que precisava entender cada profecia, cada promessa, cada palavra que falava sobre o Messias, porque agora sabia que todas elas falavam dele. Samuel se levantou e caminhou até a janela, olhando para a noite lá fora. Quando Jesus voltou para Nazaré, depois daquela viagem, ele me procurou. Sentamos debaixo da nossa oliveira e ele ficou muito tempo em silêncio. Eu não sabia o que tinha acontecido, mas podia sentir que algo tinha mudado. Finalmente, ele olhou para mim e disse, eu descobri o que vai acontecer comigo. Descobri porque eu estou aqui, e é muito mais difícil do que eu imaginava, mas também é muito mais importante. Eu perguntei se ele tinha medo e ele respondeu, estou apavorado, mas o amor é mais forte que o medo. Tem que ser, senão nada disso faz sentido. Maria Luísa se levantou e abraçou o filho. Como você carrega isso, meu amor? Como você vive sabendo dessas coisas? Samuel abraçou a mãe de volta. Porque não é um peso, mãe. Ou pelo menos não é só um peso. É também um presente. Eu fui escolhido para lembrar, para contar, para fazer com que as pessoas entendam que Jesus não foi um sacrifício fácil. Não foi um Deus distante fazendo teatro cósmico. Foi um homem que teve todas as razões do mundo para desistir, mas escolheu não desistir. E se ele conseguiu fazer isso, então nós também podemos escolher o amor quando tudo dentro de nós grita para escolhermos o medo. A notícia sobre essa nova revelação de Samuel se espalhou ainda mais rápido que as anteriores.
As pessoas não queriam apenas saber sobre a infância de Jesus agora, queriam entender a jornada interior dele, a transformação de menino em Messias, o momento em que a divindade teve que conviver conscientemente com a humanidade e todo o terror que isso implicava. Teólogos começaram a reconsiderar interpretações antigas. Psicólogos ficaram fascinados com a ideia de uma criança carregando consciência de trauma futuro. Filósofos debatiam sobre livre-arbítrio e destino. Mas para as pessoas comuns, para aqueles que lutavam diariamente com seus próprios medos e dores, a mensagem era cristalina. Se Jesus sentiu medo e escolheu o amor, então não há vergonha em sentir medo. A coragem não é a ausência do medo, mas a escolha do amor apesar dele. Samuel começou a receber convites para falar em igrejas, em conferências, em programas de televisão. Maria Luísa era cuidadosa com o que permitia. Seu filho ainda era uma criança e ela não queria que ele fosse explorado ou transformado em espetáculo. Mas Samuel tinha clareza sobre o que queria fazer. Eu preciso falar, mãe. Não por mim, mas por ele, por Jesus, porque durante 2000 anos as pessoas o colocaram tão alto em um pedestal que esqueceram que ele foi humano. E quando você esquece a humanidade de alguém, você também esquece a magnitude do sacrifício. Em uma conferência teológica em uma cidade grande, Samuel foi convidado a compartilhar suas memórias. A audiência era formada por estudiosos, professores de seminário, líderes religiosos, pessoas que tinham dedicado vidas inteiras ao estudo das Escrituras. Havia ceticismo no ar, uma espécie de arrogância acadêmica que questionava o que uma criança poderia possivelmente adicionar ao conhecimento acumulado de séculos. Samuel subiu ao palco pequeno demais para a tribuna, então pediram uma caixa para ele ficar em cima. Ele olhou para aquele mar de rostos e sorriu com uma tranquilidade que desarmou instantaneamente qualquer hostilidade. Eu sei que muitos de vocês não acreditam em mim. Ele começou com sua voz clara e firme. Eu sei que acham que sou uma criança com imaginação fértil, ou que meus pais me treinaram para dizer essas coisas, ou que estou sendo influenciado por algo que não entendem. Tudo bem, não estou aqui para convencer ninguém. Estou aqui porque prometi a um menino, há 2000 anos, que se um dia eu lembrasse, eu contaria. E estou cumprindo minha promessa. Ele fez uma pausa, deixando que as palavras assentassem. Vocês estudam Jesus há anos, conhecem cada versículo, cada parábola, cada milagre. Podem debater teologia por horas, mas me digam uma coisa. Quando foi a última vez que vocês pensaram nele, não como o Cristo, mas como uma criança de carne e osso que acordava com fome, que brincava até se cansar, que tinha pesadelos? Quando foi a última vez que vocês permitiram que Jesus fosse humano antes de ser divino? O silêncio na sala era absoluto. Samuel continuou, e sua voz, apesar de jovem, carregava um peso que fazia as pessoas esquecerem sua idade. Eu lembro de um dia em que Jesus caiu de uma árvore e quebrou o braço. Ele tinha uns 7 anos. Doeu muito. Ele chorou. Não curou o braço na hora. Não fez um milagre. Deixou doer, deixou José colocar uma tala, deixou o osso se curar do jeito que os ossos se curam. Vocês sabem por quê? Porque ele precisava entender a dor. Precisava saber no corpo o que era sofrer. Como ele poderia ter compaixão pelos que sofrem se nunca tivesse experimentado o sofrimento em sua forma mais básica? Lágrimas começaram a aparecer em alguns rostos na audiência. Jesus não nasceu sabendo de tudo. Ele aprendeu, tropeçou, fez perguntas que não tinham respostas fáceis. Teve que crescer, amadurecer, descobrir quem era através de tentativa e erro como qualquer outra pessoa. A diferença é que ele fez isso carregando o conhecimento de que um dia tudo aquilo terminaria em uma cruz. Imaginem viver assim. Imaginem ser uma criança sabendo que cada dia de alegria, cada risada, cada pôr do sol bonito que você testemunha é também um dia mais perto da dor mais terrível imaginável.
Um professor de teologia na primeira fileira levantou a mão, tremendo visivelmente. Como? Como você sabe tudo isso? Como pode ter certeza? Samuel olhou para ele com uma gentileza infinita. Eu sei da mesma forma que você sabe que ama sua família, mesmo que não possa provar esse amor cientificamente. Eu sei porque carrego essas memórias não na mente, mas na alma. E a alma não esquece, professor. Pode demorar vidas inteiras para lembrar, mas quando lembra é com uma clareza que nenhum livro, nenhum estudo, nenhuma análise poderia reproduzir. Após a conferência, dezenas de pessoas se aproximaram de Samuel, não para debater ou questionar, mas para agradecer. Um padre idoso, com mais de 80 anos, ajoelhou-se diante dele com lágrimas escorrendo pela face enrugada. Passei 60 anos pregando sobre Jesus, ele disse com a voz embargada, mas eu o tinha transformado em um conceito, em uma ideia. Você me devolveu o menino, me devolveu o homem. Obrigado. Obrigado por me lembrar de que aquele a quem sirvo não é um Deus distante, mas alguém que entende cada dor que já senti, porque ele mesmo a sentiu. Samuel ajudou o padre a se levantar e o abraçou. Não me agradeça, agradeça a ele. Agradeça por ter sido humano o suficiente para que possamos nos relacionar com ele e divino o suficiente para nos salvar. As revelações de Samuel continuaram. Ele falou sobre o relacionamento de Jesus com João Batista, descrevendo memórias de quando os dois eram crianças e se encontraram brevemente durante uma viagem das famílias. Mesmo pequenos, havia um reconhecimento entre eles, uma compreensão de que seus destinos estavam entrelaçados de formas que ainda não compreendiam totalmente. João, mesmo criança, tinha uma intensidade profética que às vezes assustava os outros, mas Jesus via nele um irmão de alma, alguém que também carregava um chamado pesado demais para ombros tão jovens. Samuel contou sobre a morte de José, pai terreno de Jesus. Ele tinha uns 19 anos quando José morreu. Samuel relatou em uma entrevista que tocou milhões de pessoas. A dor foi imensa. José tinha sido mais que um pai, tinha sido mestre, protetor, amigo. Era ele quem ajudava Jesus a entender como conciliar a divindade com a humanidade, como ser filho de Deus e filho do homem ao mesmo tempo. Quando José morreu, Jesus sentiu que tinha perdido sua âncora no mundo humano. Ele ficou semanas em luto profundo, questionando por que Deus permitiria que aquele homem bom, aquele pilar de força e sabedoria, fosse levado tão cedo. Mas foi no luto, Samuel continuou, que Jesus aprendeu uma das lições mais importantes de sua jornada. Ele percebeu que a morte não é o fim, mas uma transformação. Que o amor que José tinha plantado em seu coração continuaria vivo enquanto Jesus vivesse, e depois, enquanto cada pessoa tocada por Jesus continuasse vivendo. Foi ali que ele entendeu verdadeiramente o que significaria ressuscitar. Não apenas voltar à vida física, mas provar que o amor transcende a morte, que a conexão entre almas não pode ser cortada por algo tão temporário quanto a cessação do corpo. Essas palavras trouxeram conforto imensurável para pessoas que lutavam com o luto. Saber que Jesus tinha passado pelo mesmo processo, que tinha sentido aquela dor dilacerante de perder alguém amado, tornava a fé menos abstrata e mais tangível. Uma mulher que tinha perdido o marido em um acidente escreveu para Samuel: durante meses não consegui rezar, sentia que Deus não me entendia, que ele não podia compreender minha dor de um lugar tão alto e distante. Mas saber que Jesus chorou a morte do pai, que ele questionou, que ele lutou com a perda, isso mudou tudo. Agora, quando rezo, sinto que estou falando com alguém que realmente sabe o que é esta dor. Samuel também revelou algo que chocou muitas pessoas. Jesus tinha dúvidas sobre sua própria identidade e missão até muito tarde em sua vida. Ele não acordou um dia aos 30 anos completamente certo de tudo, Samuel explicou. Mesmo depois da visão aos 12 anos, mesmo sabendo intelectualmente qual era seu destino, havia dias em que ele questionava, dias em que pensava, e se eu estiver errado?
E se isso for só minha mente criando delírios de grandeza? E se eu estiver prestes a desperdiçar minha vida e arrastar outras pessoas comigo em um erro terrível? Essa dúvida o atormentava, especialmente nos anos de silêncio, aqueles anos entre os 12 e os 30 sobre os quais a Bíblia não fala. Isso era radical. A ideia de um Jesus que duvidava, que lutava com incerteza, era difícil para muitos cristãos aceitarem, mas Samuel explicava pacientemente. A fé que não passa pela dúvida não é fé forte, é apenas certeza cega. Jesus teve que duvidar para que sua escolha final fosse verdadeiramente livre. Ele tinha que ter a opção real de dizer não. Se ele fosse simplesmente programado para cumprir um papel, sem capacidade de questionar ou recusar, então o sacrifício não teria significado. A beleza do que Jesus fez está exatamente no fato de que ele poderia ter escolhido diferente. A cada dia ele poderia ter parado, mas não parou. Apesar do medo, apesar da dúvida, apesar de cada fibra humana dele gritar para fugir, ele escolheu continuar. Isso é amor, isso é sacrifício. Um filósofo ateu que tinha ouvido sobre Samuel decidiu investigar o caso, esperando desmascará-lo como fraude. Ele passou semanas estudando cada detalhe das histórias de Samuel, procurando inconsistências, contradições, evidências de manipulação. No final de sua investigação, ele escreveu um artigo que surpreendeu muitos de seus colegas. Não posso afirmar que acredito em reencarnação, ou que este menino realmente conheceu Jesus há 2000 anos, ele escreveu. Mas posso dizer que as narrativas dele contêm uma verdade psicológica e filosófica profunda sobre a natureza do sacrifício, da coragem e do amor. Mesmo como ateu, reconheço que a imagem de Jesus que Samuel apresenta, um homem completamente humano, que escolhe conscientemente o sacrifício supremo, apesar de todo medo e dúvida, é infinitamente mais inspiradora e moralmente significativa do que a imagem de um Deus disfarçado que sempre soube que tudo ficaria bem no final. Se o cristianismo fosse apresentado desta forma, com toda a humanidade crua de Jesus exposta, talvez mais pessoas como eu encontrassem valor nele. Samuel sorriu quando leu aquele artigo. Eu não estou aqui para converter ninguém, ele disse ao padre Antônio. Não estou aqui para fazer as pessoas acreditarem em Deus se elas não quiserem. Estou aqui para mostrar que Jesus foi real. Completamente, totalmente, dolorosamente real. E que o amor dele foi real. Se alguém decidir não seguir Jesus depois de saber disso, tudo bem. Pelo menos, não será porque achavam que ele era distante ou impossível de se relacionar. Conforme Samuel crescia, agora com 8 anos, as memórias continuavam vindo, mas também começaram a surgir novos fenômenos. Ele começou a ter sonhos onde Jesus, já adulto, conversava com ele. Não eram memórias de vidas passadas, mas algo diferente, algo que Samuel descrevia como visitas. Nesses sonhos, Jesus aparecia radiante de luz, mas ainda completamente reconhecível como o menino com quem Samuel tinha brincado em Nazaré. Em um desses sonhos que Samuel compartilhou publicamente, Jesus disse a ele: "Você está fazendo bem, meu amigo, está cumprindo sua promessa. Mas agora preciso que você faça mais uma coisa. Preciso que você diga às pessoas que o maior ensinamento que deixei não foi sobre religião, foi sobre amor. Amor sem condições, sem julgamentos, sem requisitos. As pessoas transformaram meus ensinamentos em regras, em doutrinas, em motivos para dividir e excluir. Mas tudo que eu sempre quis foi unir. Quero que você lembre as pessoas disso." Samuel levou essa mensagem a sério. Ele começou a falar não apenas sobre a infância de Jesus, mas sobre o espírito dos ensinamentos dele. Em uma entrevista que se tornou viral, Samuel disse algo que gerou tanto controvérsia quanto reflexão profunda. Jesus nunca quis que criassem uma religião em torno dele. Ele queria começar um movimento de amor,
Queria que as pessoas entendessem que Deus não está em prédios ou em rituais ou em doutrinas complicadas. Deus está no amor que você oferece ao estranho, na compaixão que você mostra ao inimigo, no perdão que você dá quando tudo em você quer guardar rancor. Isso é Jesus. Isso é o que ele tentou ensinar. Essas palavras provocaram debates acalorados. Alguns líderes religiosos acusaram Samuel de simplificar demais, de reduzir 2000 anos de teologia sofisticada a sentimentalismo raso. Mas outros, especialmente aqueles que trabalhavam com os marginalizados e excluídos, viram nas palavras de Samuel um retorno ao coração original do cristianismo. Um padre que trabalhava em uma favela violenta disse: "Esse menino entendeu em 8 anos o que muitos de nós levamos uma vida inteira para aprender, que Jesus não veio para criar uma instituição religiosa complexa. Veio para lembrar à humanidade de que somos todos filhos de um mesmo Deus e que nossa única verdadeira obrigação é amarmos uns aos outros." Samuel começou a visitar lugares inusitados para alguém considerado uma figura religiosa. Ele visitou presídios, conversando com detentos sobre perdão e redenção. Visitou hospitais psiquiátricos, oferecendo presença compassiva a pessoas que a sociedade havia esquecido. Visitou comunidades de LGBTQ+, que tinham sido rejeitadas por suas igrejas, dizendo-lhes: Jesus nunca rejeitou ninguém. Os fariseus rejeitavam, as autoridades religiosas rejeitavam, mas Jesus... Ele comia com prostitutas e coletores de impostos. Ele tocava leprosos. Ele defendia adúlteras. Se ele estivesse aqui hoje, estaria exatamente onde vocês estão, do lado daqueles que a religião institucional rejeita. Isso causou furor em certos círculos religiosos conservadores. Alguns chamaram Samuel de herege. Disseram que ele estava distorcendo a mensagem de Jesus. Mas Samuel respondia com calma. Jesus foi crucificado pelas autoridades religiosas de sua época porque ele ameaçava o poder delas. Ele oferecia acesso direto a Deus, sem necessidade de intermediários, sem necessidade de pagar ou provar sua dignidade. Se isso ameaça você, se isso faz você me chamar de herege, talvez você precise perguntar de que lado estaria se vivesse há 2000 anos. Do lado de Jesus ou do lado daqueles que o crucificaram? Maria Luísa via o filho se tornando algo que ela nunca imaginou. Não um profeta no sentido tradicional, mas uma ponte. Uma ponte entre o Jesus histórico e o Cristo da fé, entre a divindade e a humanidade, entre o antigo e o novo, entre aqueles que tinham sido expulsos da religião e aqueles que ainda se agarravam a ela. E essa ponte estava sendo construída não com doutrina ou teologia complexa, mas com histórias simples de um menino que tinha brincado na poeira de Nazaré e carregado o peso do mundo nos ombros. Samuel recebeu uma carta de uma mulher que tinha tentado suicídio 3 vezes. Ela escreveu: "Passei a vida toda sendo ensinada que Jesus era perfeito, que ele nunca duvidou, que ele nunca teve medo. Isso me fazia sentir ainda pior sobre minhas próprias dúvidas e medos. Eu pensava, se até o Filho de Deus não lutou como eu luto, então não há esperança para mim. Mas quando ouvi você falar sobre o Jesus que teve medo, que duvidou, que chorou e questionou, algo mudou. Percebi que minha luta não me faz menos digna de amor. Percebi que posso ter medo e ainda assim escolher continuar, assim como ele fez. Você salvou minha vida ao me devolver um Jesus humano." Histórias como essa chegavam aos montes. Pessoas que tinham abandonado a fé porque não conseguiam se relacionar com a versão sanitizada de Jesus que lhes foi ensinada, agora encontravam um caminho de volta através das memórias de Samuel. Mas não era uma volta à religião institucional necessariamente. Era uma volta à essência, ao coração pulsante do que Jesus tinha realmente tentado comunicar. Em um evento interreligioso, onde Samuel foi convidado a falar, ele compartilhou algo que surpreendeu muitos. "Vocês sabem o que Jesus me disse uma vez quando éramos crianças?
Ele disse que Deus tem muitos nomes e muitas faces, e que em cada cultura, em cada tradição, as pessoas estão tentando tocar o mesmo mistério sagrado. Ele disse que o amor é a língua universal de Deus, e que não importa se você chama esse amor de Jesus, de Alá, de Krishna, de Buda ou simplesmente de amor. O que importa é se você está vivendo esse amor ou apenas falando sobre ele. Um rabino na audiência levantou e perguntou: mas Jesus não disse que ele era o único caminho? Samuel assentiu. Ele disse: mas o que ele quis dizer? Jesus é amor encarnado. Então, quando ele disse, eu sou o caminho, ele estava dizendo, o amor é o caminho. E o amor não tem copyright. O amor não pertence a uma religião ou tradição. O amor é de todos e para todos. Então, sim, Jesus é o único caminho. Mas Jesus, o amor, está disponível para todos, não importa que nome vocês deem a ele. Esse tipo de inclusividade radical fez alguns líderes religiosos extremamente desconfortáveis, mas ressoou profundamente com milhões de pessoas que tinham se sentido presas entre sua fé e seu desejo de respeitar outras tradições. Samuel não estava dizendo que todas as religiões eram iguais ou que não havia verdade. Estava dizendo que a verdade essencial, o amor, transcende as fronteiras que os humanos criaram ao redor dela. À medida que a história de Samuel continuava se espalhando pelo mundo, cientistas também começaram a se interessar. Pesquisadores de universidades prestigiadas queriam estudar o fenômeno das memórias de vidas passadas em crianças, usando Samuel como um dos casos principais. Eles fizeram testes neurológicos, entrevistas detalhadas, análises psicológicas. Os resultados foram inconclusivos, no sentido de que não podiam provar que Samuel tinha realmente vivido em Nazaré há 2000 anos. Mas também não encontraram nenhuma evidência de fraude, doença mental ou manipulação externa. Um neurocientista famoso, após estudar o caso de Samuel por meses, declarou: do ponto de vista científico, não posso explicar como essa criança sabe o que sabe. As memórias dele são consistentes demais para serem fantasias aleatórias, detalhadas demais para serem implantadas por adultos, e contêm informações que ele simplesmente não deveria ter acesso. Não estou pronto para afirmar que isso prova a reencarnação, mas estou pronto para admitir que nossa compreensão atual da consciência e da memória é claramente insuficiente para explicar casos como este. Samuel não se importava muito com o que os cientistas diziam. Ele não estava tentando provar nada cientificamente. Estava simplesmente cumprindo uma promessa. E conforme os anos passavam, ele agora tinha 9 anos, ele sentia que essa promessa estava se aproximando de seu cumprimento completo. As memórias começaram a vir com menos frequência, como se o poço do qual ele bebia estivesse gradualmente secando. Isso não o preocupava. Ele sabia que tinha contado o que precisava ser contado. Em uma manhã tranquila, Samuel acordou com uma última memória, mais vívida do que qualquer outra anterior. Ele viu Jesus já adulto no jardim do Getsêmani, horas antes de sua prisão. Jesus estava de joelhos, suando sangue, implorando para que o cálice fosse afastado dele. E naquele momento de suprema angústia humana, Samuel viu algo que o fez chorar lágrimas de gratidão e reverência. Jesus estava cercado por uma luz suave, e nessa luz, Samuel podia ver as presenças de todos aqueles que o amaram durante sua vida terrena, incluindo o menino que foi Samuel 2000 anos atrás. Eles não podiam tirar o sofrimento dele, não podiam mudar o destino que ele tinha escolhido aceitar, mas estavam ali, presentes, testemunhando, amando, segurando-o energeticamente enquanto ele reunia coragem para dar o próximo passo. Samuel entendeu então por que havia voltado com essas memórias. Não era apenas para contar histórias sobre a infância de Jesus. Era para lembrar ao mundo que ninguém sofre sozinho, que o amor atravessa o tempo e o espaço, que as conexões que fazemos nesta vida não são apagadas pela morte, mas transformadas, purificadas, tornadas eternas.
Jesus não estava sozinho no jardim, não esteve sozinho na cruz, não está sozinho agora, e nenhum de nós está. Samuel compartilhou essa última visão em um vídeo que postou online, sua voz carregada de emoção, mas também de paz profunda. Eu vim para dizer que Jesus foi humano, para mostrar que ele sentiu tudo o que vocês sentem: medo, dor, dúvida, solidão. Mas também vim para dizer que ele nunca esteve sozinho, e vocês também não estão. O amor que ele viveu, o amor que ele ensinou, o amor que ele se tornou, esse amor não morreu na cruz, ressuscitou. E continua ressuscitando todos os dias, em cada ato de bondade, em cada momento de perdão, em cada escolha de amor sobre medo. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para a câmera, com aqueles olhos antigos em um rosto jovem. Jesus me fez prometer que eu contaria às pessoas sobre quem ele realmente foi. E agora eu cumpri essa promessa. Mas a história não termina aqui. Termina, ou melhor, continua com vocês. Cada um de vocês que ouviu essas histórias agora carrega uma responsabilidade. A responsabilidade de viver o amor que Jesus viveu, não perfeitamente. Ele não espera a perfeição, mas autenticamente. Com toda a sua humanidade falha e bonita, porque é exatamente isso que ele fez, e é por isso que o sacrifício dele tem significado. O vídeo terminou com Samuel sorrindo através das lágrimas. Eu era um menino que brincou com Jesus em Nazaré. Eu voltei para contar isso a vocês, e agora minha parte está completa. O resto é com vocês. O que farão com essas histórias? Como deixarão que elas mudem vocês? O Jesus menino que correu pelos campos de Nazaré cresceu para mudar o mundo através do amor. Vocês vão fazer o mesmo? Se esta história tocou sua alma, compartilhe com alguém que também precisa lembrar que o amor atravessa o tempo. E lembre-se, o que Jesus ensinou não foi uma religião, mas um modo de vida. Um modo de amar tão profundamente, tão completamente, tão radicalmente, que transforma não apenas você, mas todos ao seu redor. Essa é a verdadeira mensagem que permaneceu oculta por 2000 anos. Não em textos secretos ou evangelhos perdidos, mas na simplicidade esquecida de um amor que escolhe a compaixão em vez do julgamento, a presença em vez da perfeição, a humanidade em vez da divindade distante. Samuel tinha 9 anos quando decidiu que era hora de viver uma vida normal de criança. Ele tinha contado o que precisava ser contado. As sementes tinham sido plantadas. Agora, elas precisavam de tempo para germinar nos corações daqueles que estavam prontos para recebê-las. Ele voltou a brincar com amigos, a ir à escola, a ser apenas um menino. Mas aqueles que o conheciam notavam algo diferente nele. Uma leveza que não estava lá antes, como se um peso tivesse sido finalmente removido de seus ombros. Maria Luísa perguntou a ele uma noite se ele se arrependia de ter compartilhado suas memórias, se ele desejava ter tido uma infância normal sem todo aquele escrutínio público. Samuel pensou por um momento e então sorriu. Mãe, eu tive uma infância normal. Foi em Nazaré há 2000 anos, brincando com um menino que se tornaria o Cristo. Esta vida aqui é a missão. E não, eu não me arrependo. Como eu poderia? Conheci Jesus não como um conceito teológico, mas como um amigo. Um amigo que teve medo, que riu, que chorou, que duvidou, que amou. E agora, milhões de pessoas também conhecem esse Jesus. O Jesus real. O Jesus humano. O Jesus que escolheu o amor mesmo quando tudo parecia estar contra ele. Isso é um presente, não um fardo. O padre Antônio, agora com quase 90 anos, visitou Samuel uma última vez antes de sua morte. Ele segurou as mãos do menino e disse: "Você me deu de volta minha fé, garoto. Eu tinha passado tanto tempo estudando sobre Jesus que tinha esquecido de amá-lo. Você me lembrou que ele não é um objeto de estudo, mas um ser para ser amado, para ser imitado, para ser seguido não com obediência cega, mas com amor consciente. Obrigado. Obrigado por me dar de volta não apenas meu Jesus, mas também meu coração.
Samuel abraçou o padre, sentindo a fragilidade daquele corpo idoso, mas também sentindo a força da alma dentro dele. Padre, você sempre teve seu coração. Eu apenas ajudei você a se lembrar onde ele estava. Nos anos que se seguiram, a história de Samuel continuou a impactar vidas de maneiras inesperadas. Igrejas começaram a mudar suas abordagens teológicas, colocando mais ênfase na humanidade de Jesus e menos na distância entre divino e humano. Seminários introduziram cursos sobre a psicologia de Jesus e a infância esquecida do Messias. Livros foram escritos, filmes foram feitos, músicas foram compostas, todos inspirados pelas memórias de um menino que trouxe à luz o que a Bíblia nunca contou. Mas talvez o impacto mais profundo tenha sido nas pessoas comuns, aquelas que lutavam silenciosamente com seus próprios medos e dores. Elas encontraram em Samuel, e através dele em Jesus, permissão para serem humanas. Permissão para terem medo e ainda assim serem corajosas. Permissão para duvidarem e ainda assim terem fé. Permissão para falharem e ainda assim serem amadas. Porque se Jesus, o Filho de Deus, permitiu-se ser completamente humano, então ser humano não pode ser uma falha, deve ser de alguma forma sagrado. Uma professora de ensino fundamental começou a usar as histórias de Samuel em suas aulas de ética. Ela descobriu que as crianças se conectavam imediatamente com a ideia de um Jesus que tinha sido criança como elas, que tinha brincado, se machucado, tido medo. Uma de suas alunas de 7 anos disse algo que resumiu perfeitamente o impacto das revelações de Samuel. Se Jesus teve medo, mas escolheu ser legal mesmo assim, então eu também posso fazer isso quando tenho medo de defender meus amigos. Essa simplicidade era o coração da mensagem. Não teologia complicada, não doutrinas intrincadas, apenas a verdade simples de que o amor é uma escolha que fazemos repetidamente, especialmente quando é difícil, especialmente quando temos medo, especialmente quando tudo em nós quer escolher o caminho mais fácil. Samuel cresceu e se tornou um homem, mas nunca esqueceu sua missão cumprida. Ele se tornou professor, trabalhando com crianças em situação de risco, ensinando-lhes não através de sermões, mas através do exemplo vivo do amor incondicional. Quando perguntavam se ele ainda tinha memórias de suas vidas passadas, ele sorria e dizia: "As memórias estão lá, mas não são mais o foco. Eu contei o que precisava ser contado. Agora meu trabalho é viver o que aprendi." Em uma entrevista, quando tinha 30 anos, a mesma idade em que Jesus começou seu ministério público, Samuel foi perguntado o que ele gostaria que as pessoas se lembrassem de sua história. Ele pensou por um longo tempo antes de responder: "Quero que se lembrem de que Jesus foi real. Não real no sentido de que existiu. Muitos aceitam isso historicamente. Real no sentido de que ele foi humano, completamente, dolorosamente, belamente humano. Ele sentiu tudo o que vocês sentem. Cada dor, cada medo, cada dúvida. A diferença é que ele não deixou essas coisas o paralisarem. Ele sentiu o medo e escolheu o amor. Sentiu a dúvida e escolheu a fé. Sentiu a dor e escolheu a compaixão. E quero que se lembrem", ele continuou, "que vocês podem fazer o mesmo. Não porque são divinos, vocês não são, mas porque são humanos. E a humanidade, quando escolhe o amor conscientemente, é a coisa mais próxima da divindade que este mundo pode testemunhar." Jesus provou isso. Ele era humano e escolheu o amor até o fim. E ao fazer isso, mostrou que cada um de nós tem essa mesma capacidade. Não vamos salvar o mundo todo da maneira que ele fez, mas podemos salvar nosso pequeno canto dele. Podemos escolher o amor em nossas interações diárias, em nossas decisões difíceis, em nossos momentos de medo. Essa é a parte que a Bíblia nunca contou, Samuel concluiu. Não porque foi escondida intencionalmente, mas porque não pode ser escrita. Só pode ser vivida.
A parte sobre como o amor não é um sentimento passivo, mas uma escolha ativa que fazemos todos os dias. A parte sobre como Deus não está nos céus julgando, mas aqui conosco, sofrendo quando sofremos, chorando quando choramos e celebrando quando finalmente escolhemos o amor sobre o medo. Essa é a mensagem que Jesus viveu desde criança. E essa é a mensagem que eu fui chamado a lembrar ao mundo. O entrevistador, visivelmente emocionado, fez uma última pergunta. Se você pudesse dizer uma última coisa para Jesus, o que seria? Samuel sorriu, e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu diria, obrigado. Obrigado por ter sido corajoso o suficiente para ser humano. Obrigado por não ter escondido seu medo, sua dor, suas dúvidas. Obrigado por me mostrar há 2000 anos que é possível sentir tudo isso e ainda escolher o amor. E obrigado por confiar em mim para trazer essa mensagem de volta ao mundo. Eu espero ter feito justiça à sua história. Eu espero ter ajudado as pessoas a verem você não como um Deus distante, mas como um irmão que caminhou antes delas no mesmo caminho difícil que todos temos que caminhar. E eu espero, um dia, quando minha jornada aqui terminar, sentar debaixo daquela oliveira com você novamente e ouvir você dizer, bem feito, meu amigo, você cumpriu sua promessa. A entrevista terminou, mas a mensagem continuou. Ela continua até hoje, ecoando em corações ao redor do mundo. A parte que a Bíblia nunca contou não são segredos escondidos em evangelhos perdidos ou conspirações milenares. É a verdade simples e transformadora de que Jesus foi humano. Completamente, belamente, corajosamente humano. E que ao ser humano e escolher o amor de qualquer forma, ele mostrou a cada um de nós que também podemos fazer isso. Neste exato momento, em algum lugar do mundo, uma criança está tendo medo do escuro e se lembrando de que Jesus também teve medo. Em algum lugar, um adulto está lutando com a dúvida e se lembrando de que Jesus também duvidou. Em algum lugar, alguém está enfrentando uma dor impossível e se lembrando de que Jesus também sofreu. E nessas lembranças, eles encontram não uma resposta fácil ou um alívio instantâneo, mas algo mais valioso, a coragem de continuar, a coragem de escolher o amor quando tudo sugere escolher o medo, a coragem de ser humano e, ao fazer isso, tocar o divino. Essa é a parte que a Bíblia nunca contou. E graças a um menino de 4 anos, que se lembrou de uma promessa feita há 2000 anos, agora o mundo sabe. Não como doutrina a ser debatida, mas como verdade a ser vivida. Não como teoria a ser estudada, mas como amor a ser praticado. Não como religião a ser seguida, mas como vida a ser abraçada, com toda a sua humanidade falha, bonita e sagrada. E quando você fechar os olhos hoje à noite, talvez consiga sentir, se ficar muito quieto, o eco de uma risada distante, uma criança correndo pelos campos de Nazaré, livre por um momento do peso de seu destino, simplesmente sendo humana, simplesmente amando, simplesmente vivendo. E nesse eco você pode encontrar permissão para fazer o mesmo, para ser humano, para amar, para escolher a coragem quando o medo bater à porta. Porque foi isso que Jesus fez, e se ele pôde, talvez você também possa.